Fala pessoal, aqui é o Thales mais uma vez do canal Estudante de Concurso. Vamos juntos para uma questão de banco de dados. Peço que antes de mais nada pause a aula, tente resolver. Aula pausada. Simbora pessoal, para mais uma. É uma questão de verdadeiro e falso. Vamos tentar resolver os itens e depois a gente vai lá para os gabaritos. Então bora lá. Levantamento de requisito. Levantamento de requisito. É o que o projetista precisa especificar as necessidades do usuário. Como o nome já fala, tem que pegar ali num livrinho e anotar todos os requisitos que o usuário precisa, que a pessoa que está contratando o serviço precisa. Então, sim, todas as necessidades dos usuários, certo? E como um banco será estruturado para atender plenamente todas as necessidades. Aproveita-se que está na fase de levantamento de requisito para que quem está levantando os requisitos, quem está anotando tudo, ele necessariamente tem que ter um conhecimento de intermediário nível para baixo nível. Para quê? Para que, à medida que ele for fazendo o levantamento, ele já possa ir organizando. Então, não é a função fim de quem está levantando um requisito dizer como o banco de dados será estruturado. Entretanto, ele tem que ter uma noção para que, na hora que ele for levantar os requisitos, ele já pegue ali os pontos-chave. É na fase de levantamento de requisito que há uma conversa que fica ali entre o usuário explicando suas necessidades, aí o usuário vai dar algumas palavras-chave. Aí quem está lá anotando, o projetista lá, ele vai estar lá sublinhando palavras-chave, já dando uma ideia de como o banco de dados vai ser estruturado para atender plenamente todas as necessidades. Por isso, verdadeiro, não é aqui que a pessoa vai dizer exatamente como é que vai ficar o banco de dados, mas é nessa fase aqui que ele vai estar dando uma introdução. Então, verdadeiro. Projeto físico gera o esquema físico. Uma palavra que eu gosto muito de projeto, dá para quase sempre substituir, é arquitetura. Fica mais fácil para que eu veja a ideia de que poxa, o projeto nada mais é do que uma arquitetura. Mas aí que fica ao seu mercê, se prefere usar a palavra projeto ou arquitetura. Mas enfim, o projeto físico gera o esquema físico. Então, sim, se eu estou usando a palavra arquitetura, poxa, arquitetura física, você está preocupado com o quê? Com os detalhes físicos, concreto. Então, sim, é aqui que eu estou montando os esquemas físicos. Projetista montando um esquema físico, certo? E é direcionado para um específico SGBD. O SGBD nada mais é do que um sistema gerenciador de banco de dados. Tem lá o banco de dados, vai ter um sistema, o SGBD. Tem lá um banco de dados, uma pilha com vários dados que foram recolhidos. E isso aqui é o banco de dados. Aí você precisa de um software que consiga fazer a gerência deste banco de dados. Então, dito isso, explicado levemente por cima que é o SGBD, agora voltando para a questão. Arquitetura, o projeto físico gera o esquema físico? Sim. E é direcionado para um específico SGBD? Perfeitamente. Ele vai montando lá e vai direcionando tudo lá para o SGBD, para já ir preparando o cenário do que se pode esperar, verdadeiro. Agora, novamente, na ideia. Projeto, ou se preferir, a ideia de arquitetura. Mas, continuemos. As bancas vão usar esse termo aqui. Não espere aparecer lá na sua banca arquitetura não. Se você esperar isso, você vai errar. Na banca vai estar projeto. Só que quando eu falo arquitetura, eu consigo associar a arquitetura civil,
que é um conceito mais normalizado no nosso dia a dia. E quando eu vejo nessa analogia para a arquitetura civil, eu consigo ver com mais facilidade que um projeto lógico nada mais é do que um planejamento de maneira lógica, do que uma arquitetura, que a pessoa vai lá, vai escrevendo e vai montando, só que agora não é mais física, e sim de maneira lógica, está preocupado com lógica, da ideia de relação, de relacionamento. Então é nessa ideia que ele está falando. Uma arquitetura ali ligada a relacionamento, o projeto lógico, é a fase que é caracterizado em avaliar esquema. Se você entendeu ali a ideia, esquema conceitual. Se você entendeu bem a ideia do que a arquitetura, que é essa parte que está preocupada ali com relacionamento, a arquitetura lógica, eu dizendo que essa que está preocupada com o relacionamento de uma etapa com outra etapa. Então, bora lá. Sim, o projeto lógico é a fase que é caracterizado em avaliar o esquema conceitual frente às necessidades do banco de dados. Então, até aqui está certo. Pelos usuários e as aplicações. Perfeito. Realizando possíveis refinamentos. Poxa, exatamente. A arquitetura lógica vai se preocupar em pegar uma ideia conceitual, vai avaliar se aquela ideia conceitual está congruente com o que é esperado pelo usuário e com a aplicação fim. Aí, se na parte da arquitetura lógica for observado, poxa, tem alguns pontos que precisam ser refinados, adicionados, retirados, modificados, este é o momento, com a finalidade de melhorar o desempenho das operações. É exatamente isso. Perfeito. Aí, de novo, projeto conceitual ou arquitetura, mas eu acho que a este ponto você já entendeu que a arquitetura é só uma forma de eu tentar pegar esse conceito abstrato, que é a ideia de um projeto, e deixar de maneira mais dia a dia. Então, o projeto conceitual tem o propósito de testar um projeto conceitual. Testar não faz muito sentido na ideia de arquitetura, que é o momento ali que você está montando, você ficar testando banco de dados, ao invés de estruturas de armazenamento. Não, nada a ver. Não cabe a fase de projeto você ficar testando nada. Tá mais para você verificar, sim. Esquece esse invés. Se tivesse aqui, projeto conceitual tem o propósito de construir as estruturas, de construir a ideia de estrutura de armazenamento, aí sim, a gente poderia conversar. Então, item falso. F. Item item C. Pronto. O que eu fiz, dado a ideia de isso aqui ser algo um pouco mais abstrato, eu construí um quadro resumindo bem. Que, no mais alto nível, vai ficar ali a parte dos requisitos. Nesta etapa de requisito, é onde o desenvolvedor, a equipe, vai olhar lá e vai perguntar o que precisa. Aí vai conversar com o usuário. E como será usado? Aí depois que vai conversando com o usuário, vai vendo o que precisa, vai se montando um fluxograma. Vai dando os cheques, tem as perguntas-chave, tem várias formas de colher esses requisitos. Aí, à medida que for montando, à medida que for colhendo informação, essas informações vão chegar lá como forma de fluxograma. Aí, poxa, terminou a etapa de requisito, aí agora vai para a entidade de relacionamento. Aí, em outra aula, podemos falar bem melhor do que seria essa relação de entidade de relacionamento.
mas são uma relação entre... É neste modelo que é utilizado para a ideia de entidades que é um objeto do mundo real, por exemplo, aluno, aí você vai lá e depois vou dar aqui, aluno. Entidades, objeto real, do mundo real, tá certo? É nisso que funciona, entidade de relacionamento. Aí depois que você cria, aí coloca lá, entidade aluno. Só para aumentar aqui um pouco melhor. Aí, dado isso, no quadro entidade de relacionamento, vai ter lá a entidade, que é o ser maior do mundo real ali, o concreto. Aí a gente vai ter atributos, que é outra característica. Atributos, que são características da entidade aluno. Vai ter como se fosse uma coluna subdividida. Aí, por exemplo, aluno pode pedir atributos como... Tem um espaçozinho aqui em cima, né? Aí vai. Atributos como nome. Se aluno, então, sala. Idade. Consegue perceber que existe uma relação? Aluno sendo a entidade, atributos sendo as características. Aí bora dizer que essa entidade aluno se relaciona com... Poxa, o exemplo aqui, porque o desenho assim ficou meio ruim, mas se relaciona com a outra entidade, curso. Por exemplo, entidade curso. Na entidade curso vai ter lá suas particularidades. Curso ou escola, melhor que seja. Aí curso, professores, ou então matéria, vai ter lá o atributo. Aí nisso de ter uma relação com outra de uma entidade com outra entidade se chama um relacionamento. Aí pode ser de cardinalidade 1 para 1, ou seja, um aluno para cada curso. Ou de... Enfim, pessoal, vai ser outra aula. E só para terminar, tem o conceito chave, que é um códigozinho que identifica justamente aquela coluna, ela tem uma identificação. PK, chave primária. Vai ter um códigozinho. Aí esse códigozinho seria a chave. Aí a outra tabela vai ter lá o seu código também. Enfim, vai ser outra aula. De toda forma, voltando agora para a questão que a gente estávamos falando, a principal mesmo. Depois que é feito o fluxograma ali, depois que é construído toda a ideia, o modelo conceitual, né, no projeto conceitual, arquitetura conceitual, ela vai descrever o conteúdo na visão de negócio. Ela vai se preocupar com essa construção, entidade de relacionamento. Depois que ela construiu tudo, já está bem organizadinho ali na maneira conceitual, aí entra a etapa lógica. A etapa lógica, ela vai verificar, ela vai analisar se está tudo conforme o esperado pelo cliente, vai se preocupar em otimizar, pode ser que alguns atributos estejam se repetindo e dá para enxugar mais, até para deixar o sistema mais hábil. É justamente no projeto lógico que vira esquemas... Começa a construção de tabela, começa a colocar realmente a relação, aonde está uma chave, a relação dessa chave, porque esse atributo chave pode se relacionar com outro, enquanto no conceitual está construindo as tabelas. No modelo lógico, eu já estou querendo saber, estou preocupado em ver se a tabela foi construída da melhor maneira possível, se eu consigo otimizar, como ela pode se relacionar com outras tabelas.
até que enfim chega ali, depois está tudo bem relacionado de maneira lógica, vai para a fase física, de mais baixo nível. Então, antes de decifrar um pouco mais do físico, bora lá. Entendeu bem que o requisito é aquela parte que vai anotando ali e vai construindo a ideia. Vai vendo ali o que é preciso. O conceitual, ele já vai pegando vai montando a relação, a identidade de relacionamento. Ele vai começar a montar ali, vai pegando os atributos e vai construindo a tabela. Aí chega ali no lógico e ele vai dizer como as tabelas vão se relacionar, eles vão otimizar as tabelas, até que chegou a hora finalmente de colocar num sistema de gerenciador de banco de dados. É agora que o SGBD entra. Quando a gente, até agora, todas as vezes que a gente ouvia físico, a gente associava ao hardware. Neste caso, quando a gente está falando de banco de dados, o físico é a etapa de implementação do código. É a hora de você pegar o código que está de maneira lógica e você vai colocá-lo agora no sistema gerenciador de banco de dados. Você vai se preocupar com os índices, você vai ter que fazer as perguntas. Onde armazenar? Aí você vai lá, vai olhar no banco de dados e você vai ver onde é que eu vou armazenar isso. Aí você vai olhar e pensar, poxa, como posso armazenar isso da melhor maneira? Eu vou pegar ali, vou comprimir, eu vou deixar do jeito natural aqui, organizado. Ah, se eu comprimir eu posso perder tal coisa. Aí você vai lá, poxa, como eu faço para que o usuário acesse de maneira rápida o banco de dados? Poxa, a etapa lógica ela fez aqui e ela deixou tudo de maneira bem comprimida. Ela é um processo de normalizar, que é a etapa de normalizar, é a etapa de você deixar essas tabelas aqui da entidade de relacionamento mais enxutas, tirar a redundância. Aí pode ser que olhando assim na etapa física você olhe e diga, poxa, talvez seja necessário deixar aqui uma redundância para que agilize o meu código. Então é justamente aqui que entra. Aí decide como armazenar e acessar. Índice, arquivo, etc. Perfeito. É o que precisa. A parte da identidade a gente já falou aqui. E como SGBD guarda. Perfeito. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido a aula. Entendido bem a parte de levantamento de requisito. Entendido que realmente tem a ver com organizar a estrutura do banco de dados. A parte do projeto físico. Realmente ele vai gerar um esquema físico, agora ele está preocupado, ele tem até um modelo lógico, mas agora ele está preocupado com a parte física e assim que fizer isso ele vai direcionar lá para o SGBD. Enquanto o projeto lógico é aquela fase que ele avalia o que foi que o modelo conceitual fez e vai procurar otimizar e verificar se está conforme as aplicações e o que o usuário espera. Enquanto o modelo conceitual, ele vai pegar o levantamento de requisito e vai aproveitar para construir tabelas, o modelo entidade de relacionamento. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa a mais, incrementado o seu conhecimento. Se essa aula lhe ajudou, peço que curta, comente, ative o sininho aí, compartilha para que a gente possa crescer junto rumo à aprovação. Então, um forte abraço, fique com Deus, não esqueçam. Deus confiou a batalha a vocês, Ele não vai deixar você sozinho. Não desista de estudar, continue no projeto. Tá cansado? Não desista. Antes, descanse. Algumas das vezes, tudo que você precisa é descansar. Não desista, a jornada é longa, mas eu não conheço ninguém que cumpriu a jornada e se arrependeu depois. Então, um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu, falou!